Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse não é o que vos fala, espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje vamos falar de uma breve introdução à crença dos magos. Afinal de contas, o que os magos acreditam? No que a gente acredita? É uma pergunta que parece besta, mas é muito profunda. E hoje em dia, né, devido à popularização da magia do caos e desse neomagismo, né, que nós temos mais psicológico, ligado à PNL e por aí vai, caiu numa confusão. O que um mago acredita, afinal de contas? E por isso eu resolvi vir fazer esse vídeo, claro que nunca embasado no meu achismo, e sim na tradição esotérica ocidental. O que os ocultistas de todas as gerações acreditavam. E bom, para isso, né, a nossa visão cosmogônica. Ocultistas, de um modo geral, acreditam em um princípio criador. Esse princípio criador você pode chamar ele de Deus, de Gadu, Akasha, Big Bang, qualquer princípio criador. Todo mago, ele é convidado a acreditar que existe um ponto de partida em tudo que foi criado. Esse ponto de partida começou a multiplicar-se a partir de si mesmo e gerar diversas ramificações energéticas que na Cabala, como vocês podem ver a árvore da vida aqui atrás, no altar do mago, nós temos toda a formação do universo de esfera em esfera. Então, basicamente, nós acreditamos que um princípio criador gerou outros princípios criadores. E um foi criando e cocriando e cocriando e cocriando, e isso é o que mantém o universo em constante expansão. A explicação magística é que o universo continua se expandindo continuamente, porque continuamente novos princípios e energias criadoras são lançadas pelo ponto de partida, a mente do todo. O que nos baseia nessa crença não é o nosso achismo, são dois pontos: a filosofia e as religiões comparadas. Toda religião comparada vai buscar um princípio criador para explicar a origem de tudo. E claro que depois disso entra no mito, né? E nós, como mago, evitamos o mito ou usamos o mito como analogia. Inclusive, a palavra analogia é a palavra-chave para você entender o ocultismo e os ocultistas. Porque tudo quando o assunto é ocultismo, magia e tudo mais, é trabalhado por analogia, por assimilação, por comparação simbólica e por aí vai. E aí vem a nossa grande Bíblia. Os magos têm uma Bíblia? Não necessariamente, mas nós temos o que nós chamamos de livro base, que é o Corpus Hermeticum. O que é o Corpus Hermeticum? É como se fosse uma Bíblia, um grande compilado de vários livros, de vários escritos, supostamente escritos por uma figura chamada Hermes Trismegisto, que dizem ser o mago dos magos, o grande Merlin, né, o arquétipo do mago, aonde Hermes obtém o contato com diversas forças estelares e obtém a revelação da iniciação. Então, a magia por si mesmo é um mistério iniciático, porque quem manda que seja assim é o Corpus Hermeticum, o nosso livro base para entender as formas do universo. E aí, no Corpus Hermeticum, nós vamos entender a base pitagórica e epicuriana de filosofia, que nos ensinam que tudo foi moldado pelos 5 elementos e pelas formas geométricas, numéricas do Teorema de Pitágoras e tudo mais. Essas duas fontes são básicas no nosso Ocidente, tá? Não estou falando de Oriente, estou falando do nosso Ocidente, para entendermos a formação do cosmos a partir dos 5 elementos que formam a nossa matéria. Só que esses 5 elementos, eles vêm das esferas superiores da Cabala, de Binah, Hokmah, Gevurah, Resed, Tiferet, Hod, Netzach, até chegar em Yesod, que é a Lua, e nessa última esfera colorida aqui embaixo, que é a Terra, Malkut, ou Malhut. Por isso que é importante que o mago estude Cabala. Por quê? Porque essa é a sistematização do universo e da criação. Então, o mago, ele acredita que tudo tem um princípio, e esse princípio é criador e co-criador de tudo que existe no universo. Sendo esse princípio sempre co-criador, ele precisa das fontes intermediárias, que são as esferas planetárias. Cada uma dessas fontes intermediárias, no hermetismo nós vemos dessa forma, contém
entidades, deuses, anjos e energias arquetípicas que chegam até a Terra. Por isso, a importância da astrologia. Eu já falei, duas fontes de crença do hermetismo, do magista. Colocamos um triângulo. Primeira base do triângulo, o corpus hermético associado e passado para nós adiante pela tradição cabalística. Então coloca lá Cabala na primeira ponta do triângulo das nossas crenças. Segunda ponta do triângulo, a astrologia. Sim. E eu não estou falando dessa astrologia besta que vocês veem na internet. Eu estou falando da astrologia que explica como o cosmos de fato influencia a vida da Terra. As marés, o plantio, a colheita e, consequentemente, nós também. Lembre-se que tudo que está acima é como o que está abaixo. Se a Lua é capaz de afetar as marés, também é capaz de afetar as marés dos nossos sentimentos e emoções. Entende? Então, é esse serviço de analogia que nós trabalhamos quando entendemos e estudamos o segundo tripé, que é a astrologia. É por meio do estudo dos astros que nós vamos entender quem somos, do que somos constituídos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, e por isso, conhecer o seu mapa astral, os movimentos dos astros com relação à sua vida, é muito importante, para ver como vai ser o andamento do seu caminho, né? A terceira grande base é a teurgia. O que é a teurgia? É a magia aplicada para evolução. Então, nós entendemos a primeira crença do mago, nós entendemos que existe um princípio criador que criou e está cocriando tudo constantemente, por meio de camadas e camadas energéticas, que são as estrelas, os planetas, os quasares, as nebulosas e por aí vai. Tudo que existe no universo. Tudo isso é vivo, tudo isso tem ânima, tudo isso tem força vital. Essa força vital se manifesta em várias camadas até chegar em nós, na Terra. Quando chega em nós, na Terra, nós percebemos essa ação por meio da astrologia. Por isso estudamos tanto os astros. Porque os astros vão nos ensinar como que tal entidade, tal força, tal energia está atuando em nós. E a partir disso, o mago pode acreditar em qualquer divindade, ou em nenhuma, desde que ele acredite que existe um princípio energético atuando ali. Eu conheço magos que não trabalham com entidades, apenas com a força primordial do planeta, com a força primordial de uma estrela, com a força primordial de um elemento, e fazem magia de uma forma excelente. Assim como eu conheço magos que trabalham com 300 mil deuses. Olha o meu caso aqui, olha o meu altar, né? É anjo, é deus, é capeta, é tudo. Porque na minha associação simbólica, por analogia, é muito mais fácil arquetipar as forças do universo em divindades, em personas, do que como forças puras, puramente puras, né? Sem uma personificação. E por fim, o terceiro grande ramo, como eu falei, é a teurgia. A teurgia é o que nos permite usar os princípios do hermetismo, do corpus hermético e da cabala, junto com a astrologia, para manipular e moldar a nossa realidade, ao nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade, evolução. Então, gente, esse é o tripé básico de crença de qualquer mago. Quem disser, ai, não é assim que funciona, tá errado. Tá errado, porque quem tá falando isso não sou eu. Se você pegar a Agripa na filosofia oculta, que é a grande enciclopédia dos magos, é ele quem está falando isso. Se você pegar qualquer livro que vai explicar o que é o hermetismo, como por exemplo, Introdução ao Hermetismo de Juliano Kremers, né, que é um bom livro, tem aqui no Brasil inclusive, ele vai introduzir vocês dessa mesma forma. Se você pegar, sei lá, Franz Bardon, John Fortune, Regardier, Crowley, todos vão entender a magia com esse tripé: teurgia, cabala, astrologia. Isso é a crença base, é o nosso triângulo. Inclusive, o 3 é o número de manifestação poderosíssimo quando o assunto é magia. Triângulo da arte, Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, Deusa Jovem, Mãe Anciã, e por aí vai. O número 3 ele é o número da manifestação, ele é o número da grande boom, da grande explosão primitiva da criação. O triângulo superior, Keter, Binah, Chokmah, na Cabala. E bom, essa introdução viraria uma aula se eu for explicar os detalhes. Mas de nada valeria para o mago estudar tudo isso que está acima, o macrocosmo, se ele não estudasse muito bem o microcosmos. E é aí que entra talvez um quarto tripé do mago, que é o quê? A alquimia. É por meio dos alquimistas que mesclam, que são magos que usaram essas três coisas para entender a nossa natureza. A alquimia é a arte de você
entender como a natureza atua por química, por física, por história, por filosofia, pelos estudos humanos, que na Idade Média eram considerados trivium e quadrivium, e pegar todos esses conhecimentos, aplicá-los para você, para que você se torne um potencial gênio da humanidade. Os alquimistas, na busca de transmutar chumbo em ouro, eles faziam a analogia direta em pegar Saturno, que é o planeta mais denso, a esfera de Binah, aqui em cima no pilar da severidade da Cabala, e transmutar no Sol de Tiferet. Transformar chumbo em ouro é o processo teúrgico, terceiro pilar, para você transformar a si mesmo em algo superior. E não só a si mesmo, mas as coisas da natureza. Pegar uma planta e transformar em um óleo mágico, pegar um processo de decantação, de destilação e por aí vai. Tudo isso vem da alquimia. Inclusive, se você usa óleos essenciais, agradeça aos alquimistas. Pois é. E por aí vai. Então, gente, a magia, ela tem a sua crença pessoal. E essa é a crença dos magos. Esses 4 pilares é no que nós acreditamos, é no que nós nos baseamos e é o que nós estudamos assim, dia e noite, para ser o melhor que podemos ser, para nós mesmos, para nossa própria evolução e para a humanidade. A alquimia, eu penso, dessa forma, ele é o ponto de encontro entre as ciências elevadas da Cabala e da astrologia, que estuda o macro, trazendo para o micro as nossas plantas, as nossas ervas, o nosso interior, o que nós precisamos mudar, e tudo isso resulta num processo teúrgico, onde o mago, o alquimista, por meio de fórmulas mágicas e da analogia, da associação do acima com o abaixo de Hermes Trismegisto, ele vai conseguindo moldar a realidade que o cerca e, claro, a sua própria realidade, Então a ideia de magia é essa, a crença dos magos é essa. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque senão a gente cai numa falácia de que cada mago pode acreditar no que quiser, de que é uma coisa bagunçada. E não é. Cada mago se desenvolve na sua própria forma e fórmula. Mas nós temos os nossos princípios. A magia tem fundamento. E é isso que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Quem fala por aí que a magia não tem fundamento, que qualquer um pode chegar, fazer o que quiser, opa, você está usurpando uma arte sagrada. Você está usurpando uma egrégora com uma crença, com uma filosofia muito mais do que milenar. Se você pegar, por exemplo, o corpus hermético e comparar com os evangelhos, você vai ver uma semelhança muito próxima. Pois é. Então, o mago, ele está envolvido em tudo isso. Mas o mago vem antes de tudo isso. O magista, ele busca acessar a essência das coisas e manipular, trazendo para a nossa realidade essa força essencial, manipulando ela e, bum, elevando ela. Por que, por exemplo, que tem tantos grimórios com espírito que ensinam as artes liberais, que era o trivium medieval de ensinamentos, a faculdade, da Idade Média? Porque eram pessoas que não tinham acesso a isso, mas precisavam aprender porque queriam ser magos de verdade. Então, para que eles aprendessem a retórica, a astrologia, que era a astronomia da época, tudo junto, eles recorriam aos espíritos para ajudar eles nesse processo. Por isso que tem tanto espírito que ensina filosofia. Se você pegar o Ars Goetia ou qualquer grimório, você vai ver lá, espírito que ensina filosofia, espírito que ensina artes liberais, espírito que ensina idioma, espírito que ensina isso e aquilo outro. Porque o que esse povo queria aprender era como associar os conhecimentos elevados na realidade deles para que eles pudessem transmutar isso. O mago acredita totalmente nisso. É por isso que o mago não pode ser alguém burro. E aí nós vamos falar da figura do mago agora, O mago, ele não pode ser alguém burro, alguém que tem preguiça, que não quer estudar, que não tem disciplina. Se você ler todos os tratados de magia, vai falar de uma ascese severa. O que é uma ascese? A ascese é o caminho da purificação por meio de penitência, Jejum, impor a vontade de fazer o que não gosta para adquirir um bem maior espiritual, uma virtude, um hábito novo, vencer vícios. A ascese é essa arte de vencer vícios por meio de virtudes. E os grandes magistas de todas as eras falam da necessidade do mago ser um homem de vontade, convicto, firme, decidido, que seja capaz de superar os seus vícios,
que seja capaz de lutar contra si mesmo, que seja capaz de enfrentar os seus leões todos os dias para ser o melhor que pode ser. O ideal do mago é esse, apesar de que nós vemos que isso não aconteceu muito, né, pela história. Mas o ideal é esse, que o mago seja de fato um santo em terra, um Buda vivente, um Christus. O nosso ideal é esse. Por isso que nós praticamos a teurgia, para elevar as nossas virtudes e aniquilar os nossos vícios. Quem acha que o magista ele só pratica a parte de cura, prosperidade, amor e só essa coisa material, nem começou a entender o nosso rolê. Tá na parte profana do rolê. Porque o milagre é para os profanos, é para quem tá de fora, é para quem não quer saber do rolê de verdade. O milagre é para as massas, para as multidões. Quando eu ponho lá um feedback de uma pessoa que participou da missa e foi curada, é para as massas acreditarem no poder da magia. Mas a magia de verdade é para me transformar, é para me deificar, é para mim me assemelhar aos grandes que viveram na Terra. Se não for para isso, não serve. E é por não entender isso que muitos magistas por aí não fazem nada direito. Porque não entenderam o básico do rolê. Pegaram um grimório e saíram praticando. São magistas? Não. É o que Eliphas Levi, Bardon, Kremers, Agrippa, Tritêmios vão chamar de feiticeiros e necromantes, que era a ralé do nosso meio. Aqueles que você olha e fala, patético. E não patéticos porque nós somos superiores, mas patéticos porque não buscam evoluir. Só buscam a magia para satisfazer a sua materialidade. É o que vão conhecer por aí como magos negros, mas é um termo que eu não gosto de usar muito por ter uma conotação racista, sabe? Mas quando você pega os tratados de magia cerimonial, é isso que falam. E bom, por fim, o que os magos acreditam sobre pós-morte? Há uma crença? Há uma crença. Nós acreditamos na reencarnação. Mas tem mago que não acredita que existe vida pós-morte. Eu sei. E essa não crença faz parte da evolução do mago. Esse ceticismo é próprio do mago. Ele está certo em duvidar, ele precisa duvidar, para ele poder investigar. Ele só não pode se conformar. Quando ele se conforma, ele deixou de ser mago. O mago ele vai investigando, até que na gnose, nas experiências dele, ele vai evoluindo. Quem pega meus vídeos de anos atrás vai encontrar vídeos onde eu falo que o pós-morte me perturbava muito, justamente por esse ceticismo que me assolava. Mas eu fui investigando na minha gnose, eu fui evoluindo na minha jornada, e hoje em dia eu tenho certeza plena da reencarnação, do poder de quem eu era, para quem eu sou e de quem eu serei. E que eu tô aqui apenas de passagem. Mas que essa passagem tem que ser significativa para a evolução das pessoas. E não só para minha. E sim, nós magos acreditamos no poder da reencarnação. E aí, cada um pode pegar a filosofia reencarnatória que quiser, né? Isso aí, o mago não tem um dogma quanto a isso. Mas é comum acreditarmos no poder da reencarnação. 3 filosofias ocultas de Agrippa em diante, todos os magos vão falar sobre isso. Eliphas Levi, Papus, Bardon, Kremers e diversos outros. Todos eles vão falar sobre a questão da reencarnação. Apesar da magia não focar tanto no pós-vida, nós acreditamos que quando morremos, a nossa consciência sobrevive. E aí, para onde vamos, o que vai acontecer com a gente, depende de como vivemos essa vida. Por isso que nós temos que buscar a teurgia, a evolução e tudo mais. Sem moralismo cristão de inferno e céu absoluto, não é isso. Mas nós acreditamos sim que existem níveis de dimensões evoluídas para onde as almas vão, níveis de dimensões absurdamente caóticas para onde as almas também vão. E para como que vão? Vão de acordo com a própria energia de vibração que emanaram a vida inteira. E bom, gente, era isso. Eu queria fazer uma síntese de base do que nós acreditamos, para que vocês entendam que a magia tem fundamento. A magia não é uma simples aglomerado de prática que um e outro foi testando. Não. Não é assim que funciona. Nós temos livros bases, né? Nós temos uma tradição. Nós temos orgulho de ter uma tradição, que tem as suas manchas, claro, como qualquer tradição, mas que tem os seus grandes astros luminosos no céu. Todo mago, para resumir, acredita que nós viemos do todo, o princípio criador que falamos no começo, e esse todo foi se dividindo, se multiplicando, se cocriando e continua fazendo isso até hoje, e nesse momento nós estamos nesse nível de existência, sendo uma pequena partícula
de todo em tudo. É por isso que nós nos conectamos um com o outro, temos poderes psíquicos, telepáticos, mediúnicos, porque estamos todos conectados. Somos todos um só lá no fundo. E como estamos distantes do todo, nós estamos aqui. E temos que voltar para cá. A forma de fazer isso é o caminho de ascensão pela árvore da vida. Evoluindo nas virtudes, tendo domínio de si, até em Tiferet, e quando chegamos no nível crístico, subirmos para níveis mais evoluídos de evolução. Isso é a síntese da crença do mago. E para isso estudamos muito, nos disciplinamos muito, nos penitenciamos muito, ou deveríamos fazê-lo. Temos irmãos, temos inimigos, temos entidades e tudo que nos auxilia nesse processo de retificação do homem com o divino. Aqui nós somos dual. Nós queremos deixar de ser dois e sair dessa prisão de dualidade que estamos presos nessa terra, ou isso ou aquilo, e voltarmos a ser um com o todo, com o que é eterno. É isso. Esse é o nosso princípio, essas são as nossas crenças. Eu espero que você saia desse vídeo tendo entendido quão complexo é o mundo do mago, o quanto tem que estudar se você quiser ser desse meio, e o quanto não é para qualquer um. Simplesmente não é para qualquer um. O caminho da magia, ele é um caminho muito difícil, muito ascético quando ele é levado a sério. E por isso é um caminho para pouquíssimos. Por isso sempre foi um caminho iniciático. E é isso, hoje sem recados. Medite, reveja o vídeo, pense, reflita, comente suas reflexões sobre o que o mago falou, suas proposições, suas dúvidas também, vai que eu respondo. Comenta aí embaixo. Siga o mago nas redes sociais. E é isso. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês. E falou!